Olá, eu sou Gabriel de Moraes Rodrigues, fui orientando do professor Dr. Marcelo Munhoz, e agora eu vou apresentar o que eu fiz na minha iniciação científica neste último ano. Em minha iniciação científica, estudei como os aspectos relativísticos afetam as colisões entre íons pesados a altas energias. Primeiramente, eu vou introduzir alguns conceitos. Esta imagem é uma representação bem simples de uma colisão desse tipo, onde aqui estão representados os núcleos pesados, que são aqueles que possuem muitos, muitos nucleons, que são prótons e nêutrons, e altas energias é referente às altas velocidades às quais esses núcleos se encontram. Altas velocidades essas que geram uma contração de Lorentz desses núcleos, achatando eles dessa forma. O parâmetro de impacto B foi protagonista em meus estudos, o qual é essa distância vertical entre os centros geométricos dos núcleos. Os espectadores são os nucleons que não interagem durante a colisão, já os participantes são aqueles que interagem. Para altas energias, todos os participantes sofrem colisões inelásticas, e por isso os chamamos de wounded nucleons. Em colisões desse tipo, a formação do plasma de QGP, favorecido pela grande quantidade de participantes e pelas altas velocidades. Aqui podemos ver um diagrama de espaço-tempo representando a evolução temporal de uma colisão. Então, inicialmente temos os núcleos se aproximando, aí a tempo tal igual a zero, eles se encontram e começam a interagir. No início, há uma interação caótica entre as partículas participantes, até então entrar em equilíbrio térmico e formar o plasma, o QGP, que depois então se transforma num gás de hadrons e sofre o freeze-out, e assim as partículas deixam de interagir entre si. Mas esses tempos são apenas estimativas, não há um cálculo efetivo disso. Primeiramente, fiz um modelo bem simples dos núcleos, tratando-os como esferas achatadas, visto as contrações de Lorentz. Então, para calcular esse tempo de colisão, eu precisei saber quanto tempo um núcleo demoraria para atravessar o outro. Então, modelando a partir do parâmetro de impacto, obtive essa distância efetiva h, onde onde R maiúsculo é o raio original do núcleo, o raio minúsculo, o raio contraído por Lorentz, e B o parâmetro de impacto. Aplicando esse modelo a colisões chumbo-chumbo, obtive o seguinte gráfico, onde vemos o tempo de colisão em Fermi por C, velocidade da luz, depende bastante do parâmetro de impacto B. E vemos que para colisões mais centrais, para parâmetros de impacto menores, temos uma estimativa bem próxima ao que se esperava, vide a imagem, de 10, um pouco maior que 10 Fermi por C. Mas apesar de já próxima, esse modelo foi muito rudimentar, então precisou de um modelo melhor e mais complexo. E um promissor foi o modelo de Glauber. Este modelo trata as colisões núcleos-núcleos como diversas colisões nucleon-nucleon separadas. Assim, os nucleons colidem um a um. E podemos ver na graficação deste modelo este fato, onde cada aglomerado é um núcleo e cada círculo desse é um nucleon. Aqui temos que as cores mais claras são os espectadores e as mais escuras os participantes. Aqui temos um núcleo indo de encontro ao outro e aqui um corte transversal em algum instante da colisão. Com este modelo, podemos simular como a configuração inicial da colisão afeta os observáveis. Nos interessou obter o número de wounded nucleons a partir do parâmetro de impacto B da espécie e da espécie do núcleo. Este modelo segue a distribuição de Wood-Saxon para os nucleons. Então, desse jeito, os nucleons são distribuídos aleatoriamente
dentro desse raio. Aqui podemos ver um exemplo dessa distribuição por cobre e para o alumínio, onde temos uma maior concentração de nucleons perto do centro e essa concentração vai diminuindo perto das bordas do núcleo. Se fosse uma distribuição completamente uniforme, o raio do alumínio terminaria aqui próximo de 7 Fermis. Para utilizar o modelo de Glauber, fiz simulações utilizando o código glissando, o qual possui duas opções de saída. A primeira, onde cada linha contém o número de wounded nucleon de uma colisão gerada, e a segunda nos fornece em cada linha a posição inicial no plano ortogonal e quantas vezes cada nucleon colidiu. Aqui podemos ver a primeira opção de saída, onde fiz um gráfico de número de wounded núcleos em função de parâmetros de impacto para os núcleos de chumbo, xenônio, cálcio e oxigênio, onde para cada ponto desse fiz 300 eventos e peguei a média entre eles. E já podemos ver a grande dependência da espécie do núcleo e do parâmetro de impacto, o qual dá essa forma aproximadamente gaussiana para essa dependência. Agora, na segunda opção de saída, fiz um mapa das colisões no plano ortogonal, onde o código de cor representa quantas colisões nucleon-nucleon ocorreram em cada pequena área dessa. Então, fiz 3 mapas, um para uma colisão ultracentral, para B igual a 0 Fermi, uma colisão um pouco mais periférica, para B igual a 8 Fermis, e uma colisão ultraperiférica, B igual a 13 Fermi. Nesses mapas podemos ver a origem probabilística das colisões desse modelo, onde elas não são uniformes pelo espaço todo. Há algumas áreas onde há uma maior densidade de colisões. Podemos ver também a forte influência da distribuição de Wood-Saxon, visto que em regiões mais centrais temos uma densidade maior de colisões do que em regiões mais periféricas. Podemos ver melhor isto no colisão ultraperiférica, onde se não fosse a distribuição de Wood-Saxon, não haveria essas colisões mais para longe aqui, apenas essas mais centrais. Mas qual a semelhança entre as duas análises? A primeira, um pouco mais rudimentar, utilizando a elipse, e a segunda, utilizando o modelo de Glauber e o código glissando. Então, eu uni os dois gráficos para o átomo de chumbo e normalizei-os. E, a partir disso, podemos ver uma boa semelhança entre os gráficos, até aproximadamente 6 Fermi, parâmetro de impacto, já uma grande dispersão para parâmetros de impacto maiores. Isto é devido ao modelo de núcleo tratado em ambos os casos. Onde no vermelho foi uma elipse, então para parâmetros de impacto maiores que o raio do núcleo, não há nenhuma colisão, enquanto para o outro há, visto a maior dispersão dos nucleons no modelo de Wood-Saxon. Agora as conclusões. Então, neste trabalho, tive a oportunidade de estudar características gerais das colisões de íons pesados, assim como a linguagem de programação C++, utilizada no RUT, por onde gerou-se os gráficos representados. Conclui-se que o parâmetro de impacto B afeta consideravelmente os aspectos físicos de uma colisão, diminuindo os agentes interagentes e seu tempo de vida. Assim, ao se ter um parâmetro de impacto maior, uma colisão mais periférica, a formação e estudo do plasma, quarks e gluons, são dificultados. Um prospecto futuro para este trabalho seria estudar melhor a relação entre a quantidade de wounded núcleons e o tempo de colisão. Gostaria de agradecer a CNPq pelo fomento à minha pesquisa e ao professor Dr. Marcelo Munhoz pela sua orientação neste período.